Voltamos para o quarto bloco da sabatina com o candidato Aloísio Mercadante, do PT. Neste quarto bloco, nós iremos falar com o candidato sobre temas de relevância nacional, para que você, eleitor, decida-se melhor sobre o candidato que você vai votar. E ele vai, claro, responder por aqui para que você tenha noção do que pensa o candidato Aloísio Mercadante. Neste quarto bloco, a gente começa com o Edson Arantes. Candidato, o debate sobre o avanço das drogas ilícitas, como maconha, cocaína e especialmente o crack, é intenso. Há quem defenda a liberação do consumo de algumas drogas como um meio de combater e enfraquecer o tráfico. Qual a opinião do senhor sobre o tema? Eu sou contra. Eu não conheço nenhum país que liberar droga deu certo. Acho que não é por aí que nós vamos construir uma sociedade melhor. Nós precisamos investir em educação. Como eu disse, a educação é a política mais importante. Motivar esses jovens para a cultura, para a dança, para a música, para o teatro. Nós perdemos esse espaço cultural nas escolas. Motivar para o esporte. Nós vamos ter a Copa e a Olimpíada. Eu, como governador, vou fazer uma Olimpíada escolar em São Paulo para preparar os jovens para 2016. Porque o jovem que tem 12, 13, 14 anos hoje, ele pode ser um atleta olímpico em 2016. O Brasil vai ter direito de disputar todas as modalidades. Então eu vou fazer uma Olimpíada para selecionar talentos. E vou fazer um concurso das cidades em São Paulo como governador. A exemplo do que o Rio de Janeiro disputou com Madrid, Tóquio e Washington. E ganhou. O que é esse concurso? Então aqui em Franca. Então, Franca escolhe qual é a modalidade que pretende se preparar, uma, duas modalidades. Vai dizer, olha, eu tenho técnico, eu tenho um bom estádio, basquete, por exemplo, seguramente vai querer disputar. Eu tenho uma equipe, eu tenho tradição, eu quero ficar como polo do estado em basquete. Então, os jovens que forem selecionados vão vir para cá com uma bolsa de estudo, vão participar da equipe e vão começar a se preparar para a Olimpíada. Com isso, nós vamos criar um espírito olímpico nas escolas. Vamos resgatar essa vontade de fazer esporte, de aderir à cultura, de ter uma perspectiva de ensino profissionalizante. É isso que combate a droga. É um projeto de vida, é uma atitude. Eu sei que a Olimpíada vai ser no Rio de Janeiro, mas se eu for governador, quem vai ganhar a medalha é São Paulo. Candidato, sempre que crimes hediondos abalam o país, como os casos que envolvem Elise e Mércia, supostamente mortes por seus namorados, ganha força a discussão da adequação das penas no Brasil. O senhor é contra ou a favor da pena de morte? Não, eu sou totalmente contra a pena de morte. Eu vou falar do erro mais grave que a pena de morte teve na história por parte de um Estado, foi Jesus Cristo. Então eu sou contra, por princípio. E se a pena de morte resolvesse, os Estados Unidos não tinha 2 milhões de presos como tem hoje e gente dando tiro em universidade, no comércio e uma violência espalhada por toda parte. Vou voltar, tem que investir em educação, formar esses jovens, olhar a nossa escola. Se nós tivermos uma escola de qualidade, nós vamos ter cidadãos mais preparados, mais tolerantes, mais generosos, mais solidários, mais motivados, pessoas com mais saudáveis do ponto de vista da existência, do espírito. Então, é isso que melhora. Agora, nós temos que melhorar bastante o Código de Processo Penal, e nós temos um belo trabalho do ministro Fux agora, que está em processo final de discussão para votação, para acelerar a tramitação dos processos, acabar com a impunidade. Nós temos que ser mais rigorosos em muitas brechas que tem na lei. Vou dar um exemplo. Por exemplo, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele protege o jovem, e com razão, e tem toda uma política diferenciada para o menor de idade, para o jovem e para o adolescente. É uma visão muito positiva de como tratar os delitos. E tem que ter instituições próprias. Hoje a Fundação Casa precisa melhorar, mas houve uma evolução em relação ao que era a FEBEM, que era um desastre completo no nosso Estado. Tem muitos problemas ainda, mas é evidente que as quadrilhas se escondem atrás dos menores. Quando tem um crime grave, o que eles fazem? Eles pegam o menor de idade para ser o laranja. Ele assume tudo para salvar os adultos. Eu aprovei uma lei por unanimidade no Senado e que a Câmara ainda não votou, que diz o seguinte: toda quadrilha que tiver um menor de idade envolvido, os adultos vão ter apenas duplicada ou até triplicada, dependendo da natureza do crime. Ao punir o adulto, nós vamos combater o aliciamento de jovens, especialmente para o tráfico de drogas. Mas duas questões, candidato, sobre esse tema. Ninguém no Brasil pode ficar mais do que 30 anos na cadeia, ou seja, mesmo que ele seja penado com 3 vezes mais do que isso, não tem efeito prático, já que ele sai com 30 anos no máximo. O senhor acha que é uma pena suficiente ou o senhor defende algum tipo de prisão perpétua? E a segunda questão que eu queria colocar, o senhor acha que isso é suficiente para evitar menores assassinos, como a gente tem visto aí? Porque o ECA tem um espírito de proteção principalmente válido para menores com 13, 14, 15 anos, mas ele também protege quem tem 16, 17. Isso não é uma distorção de uma lei
que nasce bem intencionada, mas que na prática encontra um outro tipo de aplicação? A forma de corrigir que eu achei mais consistente foi essa. E há casos limites mesmo que precisam de um tratamento diferenciado. Por exemplo, eu vi aquele crime daquele Champinha, você lembra? Estuprou, matou, etc. É evidente que um sujeito como aquele não pode ser solto aos 18 anos. E não foi. Não foi. Foi feito o tratamento, a análise psicológica e foi demonstrado que é um sujeito que não pode conviver em sociedade e continuar preso. Então, esses casos têm que ter um tratamento realmente diferenciado. Eu acho que para os delitos leves, o Estatuto resolve. Os casos limites têm que ser tratados de uma forma diferenciada. E nós temos vários casos que, mesmo depois de 30 anos, não há condições de conviver em sociedade. Não há condições. E a lei tem instrumentos para isso, que é o exame psicológico que é feito, o exame criminológico. Quando se acabou com o exame criminológico, simplesmente, por que acabou com o exame criminológico? Porque aquilo estava impedindo as pessoas que já tinham cumprido o que deviam perante a lei e saíam e não conseguiam sair, porque era muita gente que tinha que fazer o exame e era um exame mal feito e gerava uma revolta, uma indignação com razão. O que nós fizemos na lei agora? Eu ajudei a construir isso também na Comissão de Constituição e Justiça. Eu e o Suplicy. O que tem na lei agora? Tem o seguinte: quando o juiz acha que é um caso que precisa do exame criminológico, ele requisita e manda fazer. E se o exame criminológico atestar que aquele indivíduo não tem condições de sair para viver em sociedade, ele não vai sair. Então, o exame criminológico é uma segurança do sistema e da sociedade nos casos limites, que mesmo quem ficou 30 anos preso não tem condições de viver em sociedade. Agora mesmo teve um caso, acho que era Chico Picadinho, qualquer coisa semelhante, não saiu e não pode sair. Lembra outro caso, aquele bandido da luz vermelha, você lembra? Liberaram o sujeito, em uma semana arrumou a confusão e já foi assassinado. Então, tem casos, sim, que precisa do exame criminológico para a gente proteger a sociedade e, às vezes, até o próprio indivíduo não tem a menor condição de viver livre. Candidato, qual é a opinião do senhor sobre o projeto de lei que proíbe palmadas, beliscões e castigos físicos em crianças e adolescentes? Olha, eu sou totalmente contra castigo físico para criança, isso não educa ninguém. Eu acho um absurdo, nós temos que abolir, temos que criar valores. Aí, novamente, a educação é o que prepara o jovem para ser um bom pai de família, uma boa mãe, e saber que não é com castigo que a gente é motivando, é colocando limites. Os pais podem ser, não é negócio também que a criança pode fazer qualquer coisa, não. Tem que ter limites, tem que ter regras. Meus 2 filhos, a Mariana e o Pedro, já terminaram a universidade, os 2 entraram na USP, estão profissionalizados, bem encaminhados, e eu nunca bati. E minha mulher muito menos. Então não precisa bater, isso não resolve nada. Eu acho que nós temos que fazer uma lei que coloque limites. Porque tem casos que, na verdade, é uma agressão à criança. E mesmo sendo pai, não pode agredir uma criança, em nenhuma situação. Mas também não pode ser o outro exagero. Né? Não pode ter um outro exagero, você querer resolver na lei aquilo que é a natureza de cada família. Mas a lei não faz isso, ela não é uma intromissão indevida do Estado, já que o ECA já proíbe qualquer forma de agressão severa. Então, por isso que eu acho, não pode ter agressão severa, o Estatuto da Criança e do Adolescente está correto, se precisar aprimorar alguma coisa, nós podemos fazer. Mas também tem um limite da paternidade que você tem que respeitar. Que é o estilo, a formação, a visão. Né? Imagina, a gente vai chegar num extremo de tem um beliscão, vai preso. Imagina, não tem menor cabimento. Então, não perdeu o pátrio e poder. Que às vezes a mãe faz da forma mais bem intencionada. Agora, não pode agredir uma criança. Isso aí a lei já estabelece. Portanto, eu acho que com a educação e com o debate a gente vai melhorando a sociedade. Não é a lei que resolve tudo. Relação entre pai e filho é uma relação de amor. É uma relação de carinho, uma relação de proteção. E é o amor mais profundo que a gente tem na sociedade. Candidato. Dos pais e das mães com os filhos e com as filhas. E nós precisamos, portanto, de um limite, mas motivar essa relação. Candidato, a Argentina aprovou há cerca de um mês uma legislação que autoriza a união civil entre pessoas do mesmo sexo, seguindo muitos países onde a situação já está regulamentada, como o Canadá, por exemplo, e nações europeias, a África do Sul e alguns estados americanos. No Brasil, a questão segue controversa. O senhor defende a regulamentação dos direitos dos homossexuais? Não, eu sou favorável a que não haja nenhum tipo de discriminação. Acho que tem que respeitar e acho que tem direitos que nós temos que preservar. As pessoas têm o direito à sua liberdade. Eu não sou favorável ao casamento. Eu acho que isso não é o caminho. Agora, a união civil é um conceito muito mais amplo. Muito mais amplo. Por que é mais amplo? Porque, por exemplo, uma avó que cria uma filha, ela morreu. Para quem ficam os bens? Ou alguém que cuidou a vida inteira de uma pessoa. Você tem direito a registrar na justiça os direitos previdenciários e civis. Então, eu acho que nós podemos fazer uma lei moderna, respeitando o que mais preocupa as igrejas, é impor a uma igreja, também aí novamente, um conceito
que é uma violação dos seus princípios, dos seus valores. Então, acho que a gente consegue um equilíbrio estabelecendo uma lei civil que permita a união. Mas a união civil não trata de casamento ou matrimônio, ela trata do direito de duas pessoas se associarem. Carlos e Pedro, que moram juntos e têm uma vida sexual comum, poderiam ter direito a herança, a seguros, a uma série de teias de proteção da sociedade. O senhor é a favor ou contra essa regulação? E Carlos e Pedro podem viver juntos e não precisam nem ter uma união sexual. E têm o direito a ter essa união do ponto de vista civil. União em que já tem, inclusive, do ponto de vista previdenciário. O Estado já reconhece. Ele tem o direito, por exemplo, de passar o direito previdenciário a alguém que você criou a vida inteira e que não é seu filho regularizado, por exemplo. Então, eu sou favorável a ter esse conceito de união civil, que não é propriamente o casamento como está sendo definido. E as uniões civis entre pessoas do mesmo sexo, o senhor acha que eles devem ter direito... Está abrangido por esse conceito. Eles devem ter direito de adotar crianças? Aí eu não tenho condições de avaliar. Eu acho que tem que ser muito bem analisado esse caso. Eu conheço, a Regina é professora, minha mulher. Deu aula a vida inteira no Veracruz. E ela contou para mim, por exemplo, um casal homossexual que tinha adotado uma criança que era um exemplo de relação à criança com um desempenho escolar excepcional, com a convivência com as outras crianças, sem nenhum tipo de dificuldade ou preconceito. Então, como eu vi o depoimento dela, é uma coisa que nós temos que analisar com carinho para ver como resolver. Nesse resto de bloco, para terminar, a gente passou por vários candidatos de diferentes partidos e matizes ideológicas, e eles normalmente falam com propriedade sobre tudo. Mas essa é uma questão espinhosa. O grau profundo de religiosidade do brasileiro atrapalha a expressão do político nesses temas espinhosos, como homossexualidade? Não, eu acho que o que nós temos que fazer no Brasil é acabar com qualquer tipo de preconceito. Não tem mais sentido que, em nome de qualquer valor e qualquer convicção de fé, você possa discriminar uma pessoa pela opção sexual que ela tem. Esse é o valor fundamental que nós temos que construir. E esse debate tem que ser feito com coragem e com firmeza. E eu estarei sempre ao lado dessa atitude. Eu acho que, agora, tem que dialogar sim com as religiões, tem que dialogar com a convicção de fé das pessoas, tem que respeitar, e nesse diálogo eu acho que o Brasil tem avançado muito, nós temos avançado muito nos direitos. É só ver, por exemplo, o que é as manifestações LGBT que nós temos em São Paulo e nas principais cidades do Brasil. Mostra que há uma mobilização forte de uma sociedade contemporânea e que convive com outros valores e outras atitudes. Agora, tem algumas questões que é o valor íntimo de cada um. Mas o Estado laico tem que saber respeitar e tem que preservar os direitos de todo cidadão, especialmente combater a discriminação contra os homossexuais. Obrigado. Chegamos ao fim deste quarto bloco da Sabatina com o candidato Aloísio Mercadante do PT. No quinto e penúltimo bloco, temas específicos para ele. Até já!